Tu já verás. Quer pôr ele no meio de nós? Sabe que eu vou falar esse cantor também? Hã? Sabe que eu posso falar esse cantor também? Ia ser legal. Seria bom. Vamos colocar o Padre Nosso, o Pai Nosso também ou a gente começa? Ah, coloca o Pai Nosso também, né? Vamos colocar o Pai Nosso também. Hoje é um dia muito especial. Nós estamos aqui com o nosso segundo Universicast. Só que essa semana é a semana onde nós celebramos a data comemorativa, a festa de celebração de São João Paulo II. Esse santo que é tão caro a nós universitários. E por isso nós estamos com toda essa comoção, com essa alegria, gente. Essa é uma relíquia de São João Paulo II, de segundo grau. E São João Paulo II é o autor da nossa Fides et Ratio, livro na qual nós estamos batendo um papo durante esse Universicast. Opa! Então, é uma alegria grande, gente. Não dá. É aquele santo que a gente pôde acompanhar em vida, a gente pode ter, pelo menos, a gente lembra dele, então E no dia de São João Paulo II a gente canta Peregrino do Amor e chora. Quanto eu já chorei ouvindo o que você falou, aquilo que você já escreveu, porque, meu Deus, São João Paulo II é demais. Se você acha que é exagero, pergunte para os seus pais. Se você acha que o apreço que o povo hoje tem pelo Papa Francisco, nossa, o Papa Francisco é muito bom e não sei o que. Quando você pergunta para alguém mais velho, pergunta para os seus pais, vai falar: não teve igual João Paulo II, João de Deus, né, Vini? Gente, os atos dele, o jeito que ele chegava, o mistério dele chegar em cada país e beijar o solo, os encontros deles com as grandes autoridades, esse diálogo, o respeito que as grandes autoridades tinham para com ele, mas ao mesmo tempo um carinho. Exatamente. Eu lembro não, porque eu não estava, mas vendo algumas oportunidades, o grande encontro que ele teve com Madre Teresa, hoje Santa Teresa de Calcutá, ela levando ele a mão para conhecer o hospital e onde ela trabalhava ali, onde ela levava todos aqueles pobres necessitados ali a conhecer. Então, todos esses momentos assim são muito significativos para você visualizar o quanto a pessoa ela é ao mesmo tempo tão humana e tão inspirada por Deus ao mesmo tempo. É São João Paulo II. Ele é demais. E também tem aquela celebração que ele já tá mais velho, e eu acho que é no Vaticano mesmo. E quando ele vê ela, ele vai encontrar com ela e vai cumprimentar ela. Nossa, que demais ser aquilo. Você olha... o Bento XVI, enquanto cardeal, tem um vídeo dele explicando na igreja. Ele vai falar que os santos, eles transmitem, eles transformam, né? Eles colocam o divino no humano, o eterno no tempo. E quando a gente olha para São Paulo II, para Santa Teresa, nossa, é realmente o divino no humano. Vamos começar? Vamos começar. Porque a nossa proposta era fazer um pouco mais curto esse primeiro. Mas vamos começar. Beleza, nós vamos então falar mais ou menos dessa segunda parte da questão do crer e compreender da encíclica, onde São João Paulo II vai tratando dos livros sapiensais. Né? Os livros sapiensais seriam livros Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Eclesiástico, e tem mais um, acho que é o livro de Jó, se eu não me engano. Esse livro da sabedoria, enfim, são esses livros mais poéticos, né, Vini? Sim, e ele vai buscando essa ligação daquilo que é o divino, que está por trás dessas passagens, por trás desses livros,
com a nossa inteligência e principalmente essa compreensão do homem a conseguir enxergar aquilo que é o divino. O homem ele poder enxergar a natureza e falar assim, poxa, mas existe uma lógica aqui, tem algo de Deus nesse lugar. É incrível isso daqui, não é projetado, não é o mero acaso que construiu tudo isso daqui, mas tem toda uma engenharia divina por trás do que está aqui. É isso que os gregos, né, chamavam do logos, né, essa ordem do universo. E o João Paulo II ele já bate ali o olho naquela passagem, estou até aberto aqui com a encíclica, naquela passagem do Sirac. Qual que é o Sirac mesmo? É o Eclesiástico. Onde ele reconhece que a Sagrada Escritura ela vai dizer que o homem sábio é aquele que busca a verdade. E é interessante que nessa passagem especial, lá no capítulo 14 do Eclesiástico, versículos 20 ao 27, vai falar que feliz o homem que é constante na sabedoria. Mas lá num ponto especial vai falar assim, feliz é o homem que vai atrás dela, da verdade, como quem lhe segue o rastro. Em outra tradução, a tradução da Bíblia de Jerusalém, vai dizer, vai atrás dela como o caçador. O homem é esse caçador que vai procurando o rastro da verdade até encontrar. Ele tem esse desejo, essa busca pela verdade na vida. E você vai percebendo que ele vai falar um pouquinho mais pra frente e ele vem comentar, mas gente, não tem dificuldades nessa relação de fé e razão. Não tem contrapontos, não se choca. Fé e razão eles caminham juntos, porque para você precisa dessa compreensão do alto, você precisa dessa ligação do alto para poder compreender aquilo que se passa aqui. E a ciência, em nenhum momento da qual você pesquisa, na qual você trabalha, ela nega a fé. Em nenhum momento ela chega e fala assim, olha, esse acontecimento que está aqui, ele nega completamente a sua fé. Não, pelo contrário, você vai vendo e você vai analisando que vai juntando os dois e vai se transformando. Fé e razão, eles vão verdadeiramente caminhando juntos. E essa questão dessa analogia pela criação ao Criador, o próprio livro da sabedoria vai dizer, né? Lá no capítulo 13, versículo 5. Pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem por analogia contemplar o seu autor. É conseguir enxergar, eu enxergar no Vini, o Vini enxergar em mim, não só mera matéria, mas enxergar a centelha divina, o selo de Deus que consegue, que tá lá marcando, ó, tem um Criador, tem algo por trás, não é mero acaso, como o Vini mesmo disse. E assim, só que o próprio João Paulo II, né, como o Vini falou, uma não vai contradizer a outra, mas ele vai falar assim que cada qual tem o seu espaço próprio de realização. Como a gente comentou no primeiro vídeo, a Constituição Dogmática de Filhos, ela delimita muito bem isso. Ela coloca que existem duas ordens de conhecimento que se diferem pela sua maneira de se dar e o seu objeto. Uma é a razão, a outra é a fé. Pela fé a gente contempla os mistérios revelados. Pela razão nós inteligimos a verdade. E a fé em si, ela vai se manifestar como que coberto por uma neblina. A gente não consegue ver o mistério por completo. Por exemplo, com relação à Trindade. A gente sabe que existe uma Trindade, mas qual é a relação intrínseca dessa Trindade? Como que difere? Como assim 3 pessoas em uma só? A nossa razão não consegue compreender, porque isso é objeto da nossa fé. Mas nós conseguimos inteligir racionalmente como que se dá, por exemplo, essa relação. Como Santo Agostinho dizia, né? O pai é aquele que ama, o filho é aquele que é amado. E a relação, o amor do pai com o filho é o Espírito Santo, e os 3 um só. Ou então, João Paulo II, eu acho que é na família Aris Consórcio, não sei, não me recordo. Mas ele vai dizer que no íntimo, no seio da Trindade, ela é uma família divina. E aqui o João Paulo II, ele vai colocando, por exemplo, uma passagem do salmista. Quão insondáveis para mim, ó Deus, vossos pensamentos. Quão imenso o seu número. Quisera contá-los. São mais do que areias. Se pudesse chegar ao fim, estaria ainda convosco. E nisso ele vai falar que um novo ladrilho é colocado neste mosaico. Então, Vini, eu tenho um pensamento assim, particular dessa compreensão da fé, da razão, do mistério,
que existe todo um mar de Deus, um mar de conhecimento que é desconhecido. E o nosso conhecimento, a nossa razão, aquilo que a gente vai descobrindo, aquilo que a gente vai entendendo, são como que pequenas ilhas nesse mar. Dificilmente a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir cobrir todo o mar de terra. Isso é só na beatitude divina, quando a gente estiver no céu, contemplando Deus face a face. Mas a nossa razão são essas ilhas aí no meio desse mar. E o que é importante nós percebemos, e a gente percebe isso na ciência, que por mais que a gente tenha essa amplitude de informações, essa amplitude de conhecimento, e mesmo nós sabemos que nós não vamos chegar com essa amplitude máxima, nós vamos só ver essa amplitude máxima quando nós contemplarmos ao Senhor lá no céu, nós vemos que essa centelha de Deus no homem faz com que ele não desista. Porque seria uma atitude natural. Poxa, o conhecimento é praticamente infinito. Eu estou buscando ele. E eu não vou compreender todo ele. Então, deixa pra lá. Eu vou seguir minha vida, vou buscar somente aquilo que eu quero. E essa questão de conhecimento eu vou deixar de lado. Não vou alcançar mesmo a totalidade. Mas pelo contrário, nós vemos que com essa centelha divina que tem no coração, parece que é como uma máquina, uma engrenagem, que fala assim, opa, por mais que eu não vou conseguir conquistar todo o conhecimento do universo, eu vou fazer o meu papel de conquistar aquilo na ciência, pelo menos a minha parte. Seja na matemática, utilizando as proporções e verificando toda a relação numérica que nós temos na natureza, seja até na parte filosófica de nós compreendermos o homem, relação do homem com Deus, relação do homem com a sociedade enquanto unidade, seja no direito, para que melhor compreendemos aquilo que é o projeto da criação e como aplicar o projeto da criação na sociedade. Então todas as outras áreas. Nós precisamos compreender que essa centelha de Deus faz com que nós busquemos, nós não paremos. Sim. E é isso bonito de nós percebermos isso. E agora eu vou falar de novo desse livro. Eu já recomendei para vocês no primeiro vídeo, eu recomendo novamente, Introdução ao Cristianismo, do Bento XVI, onde ele toca num ponto que o pensamento moderno acaba se equivocando, se separando do pensamento grego. Por exemplo, Aristóteles ele acreditava que o conhecimento das coisas, o conhecimento dos fatos está no conhecimento das suas causas. Ou seja, de onde veio esse Kindle, como que eu vou entendê-lo? Eu vou ver como ele foi produzido, de onde ele veio, o que o causou, como ele chegou às minhas mãos. Mas isso a respeito de tudo, né? Tanto que ele tem a sua metafísica, aquilo que é além da física. O pensamento moderno ele pega essa premissa de Aristóteles, o conhecimento das coisas está no conhecimento das suas causas. Só que ela arranca a parte que é transcendente, a parte que transcende, a parte metafísica, e pensa, se o conhecimento das coisas está no conhecimento das suas causas, então eu só posso conhecer aquilo que eu causei. Aí acaba cortando essa ligação com o transcendente, acaba deixando de lado essa investigação. Por isso a razão ela precisa obedecer a alguns critérios fundamentais, que é o que o João Paulo II ele coloca. Alguns critérios, que há algumas regras assim, da razão ser respeitar. Primeiro é que o conhecimento do homem é um caminho que não permite descanso. Não dá para parar. Não dá para parar nessa sede, né, Vini? Eu gosto muito de uma fala que diz na vida intelectual que quando nós estamos, que não é recomendado a nós e que não é dado o direito para cada um de nós de não fazer nada. Quando nós estamos, entre aspas, descansando ou fazendo outras coisas, ele fala assim que nós sempre temos o dever lúdico de ler alguma coisa mais leve, uma literatura, alguma coisa que gera conhecimento, mas que ao mesmo tempo não é pesado a ponto daquela reflexão científica, daquela reflexão acadêmica. E nós vamos compreendendo essa questão do descanso. O descanso não é você estar 24 horas ali, mas sempre você não reduzir a sua vida ao nada. A você não cair. Aí entra naqueles pecados da preguiça, o pecado de deixar as coisas para depois. Poxa, um domingo de descanso, um domingo para você deixar de fazer aquelas coisas que você está fazendo batido de segunda a sexta, tem aquela diferença entre você não fazer nada e você fazer uma coisa lúdica leve, uma leitura mais...
Então, esse primeiro ponto ele quer dizer muito isso. A busca da ciência muitas vezes acontece quando nós lemos uma boa literatura, um bom livro, jogamos um jogo lúdico, enfim. Ali também está a centelha do Senhor, também nesses momentos. O próprio Senhor descansou. Você tem o ouvido intelectual aqui pra gente ver ou você tem no Kindle só? Tem no Kindle só. Então fica a recomendação. Um livro que o Vini recomendou, eu ainda não li, então. É muito Quem bom. é o autor? É um padre francês, eu não vou lembrar o nome. Qualquer coisa vai estar na descrição do vídeo descrição. nossas recomendações. Aí o segundo ponto com relação às regras da razão é que a segunda nasce da consciência de que não se pode percorrer o caminho com orgulho. O orgulho é algo que nos impede de adentrar o conhecimento, porque a gente acaba tendo uma prepotência de estar sabendo tudo. E achando que se sabe de tudo, não procura conhecer mais. Entramos em outro ponto que muitas vezes esse conhecimento ele pode vir de pessoas na qual nós não estamos preparados. Poxa, eu fiz 2 graduações, 3 mestrados, 4 doutorados. O que aquele senhorzinho de 75 anos ali tem a me oferecer? Eu fiz tudo isso. Aí você senta, para conversar com ele, o conhecimento de vida dele agrega naquilo. E muitas vezes conceitos que você tinha, que você não compreendia tão bem, naquela situação do dia a dia, ela vem e recobre. E você fala assim, poxa, mas era isso, era tão simples, eu complicando as coisas. Então essa questão do racional é você compreender, poxa, eu não posso ser tão soberbo de acreditar que eu sei tudo, que o conhecimento, eu tendo esse conhecimento eu posso fazer tudo, mas essa compreensão de, poxa, eu posso compreender esse conhecimento, ele pode vir de pessoas simples, esse conhecimento ele pode vir da natureza, numa observação, então não podemos ter essa soberba em relação ao conhecimento, nunca podemos ter esse soberbo. E o último é aquele que o pensamento moderno corta, né, das implicações daquela fala de Aristóteles, não chega à conclusão, corta ela no meio, que é que a razão ela deve reconhecer aquilo que é transcendente e o governo das coisas, é reconhecer que essa ordem ela não existe por si só. Há algo que sustenta essa ordem, há um transcendente, há algo a mais. O nosso conhecimento não está somente naquilo que a gente pode fazer ou reproduzir cientificamente. Nosso conhecimento está além disso, né? E quando nós observamos esse ponto, é fantástico porque as descobertas científicas, elas com certeza passam a fazer mais sentido. Quando nós olhamos quando nós percebemos que existe uma lógica ali, nós não partimos do ponto de princípio, nossa, foi o caos que construiu, foi o aleatório que construiu. Mas quando nós percebemos esse ponto, nós falamos assim, opa, houve um processo de criação ali, houve um criador ali. E a partir desse momento que nós colocamos esse criador e retiramos o caos e retiramos o aleatório, nós passamos a compreender e nós passamos a ver, mas o que está por trás dessa lógica? O que você vai vendo que tem um caminho lógico a seguir. E nós não jogamos a responsabilidade ao caos. Muitas vezes nós fazemos isso. O aleatório fez isso daqui. O aleatório criou o universo, o aleatório. E a partir do momento que nós vemos que tem essa engenharia por trás, opa, tem uma lógica aqui. Vamos investigar essa lógica, vamos ver o que está por trás ali. Exatamente. Uma outra passagem que João Paulo II vai citar é Romanos 1, 18 e seguintes, onde, especialmente no versículo 20, São Paulo ele vai falar assim: sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa para reconhecer a realidade que se tornou visível nas criaturas. Mais uma vez ele vai retomar aquela questão de se conhecer por analogia a criação ao Criador. E o que João Paulo II ele nota, especialmente desse trecho de São Paulo, é que São Paulo ele reconhece a capacidade metafísica do homem, a capacidade do homem de reconhecer aquilo que está além do que os olhos se veem, a capacidade de ir além, que ultrapassa, como que ele fala? Ultrapassa o âmbito do conhecimento sensorial. Não é apenas aquilo que os sentidos exteriores podem. Pelo tato eu percebo que essa superfície é lisa, pelo olfato eu percebo que o vinho está usando perfume, pelo paladar eu reconheço que algo é gostoso. É mais do que isso, reconhecer que é algo gostoso, só que agora eu ainda não posso comer.
É diferente dos animais. Se o animal ele está com fome, ele vai comer aquilo. Ele não tem esse entendimento, olha, ainda não é hora do almoço. Eu tenho que esperar, eu tenho que comer a sobremesa só depois. Isso a gente consegue inteligir, ou seja, discernir racionalmente. Existe uma coisa por trás dos nossos instintos. Nós podemos muitas vezes nós poderíamos ser animais, vivendo na natureza, vivendo nossos instintos. Caçar, pescar, enfim. E a partir do momento de nós vermos ali a situação, já nos alimentarmos e continuarmos. Só que por trás de todos estes instintos, existe uma inteligência por trás que nos dá para nós esse autocontrole, que nos dá para nós essa noção do certo e errado, do que fazer, do que não fazer. E é isso que nos dá essa capacidade de viver em sociedade, nos dá essa capacidade de poder interagir com as coisas de maneira racional. É nós compreendermos que nós pensamos. É essa compreensão. Eu penso. E eu tenho a capacidade de pensar que eu penso. Eu tenho essa capacidade de pensar que eu tenho uma inteligência, que eu posso me controlar, que eu posso fazer determinadas coisas em determinados tempos. É engraçado que no nosso dia a dia nós fazemos isso e nós não percebemos isso. Nós muitas vezes vivemos de agenda cheia. E nós temos que controlar essa agenda cheia. Mas nós não entendemos que nós tem que ter todo por trás uma engenharia, uma capacidade de... Às 8 horas eu tenho que fazer isso, eu tenho que terminar isso até as 9, porque se eu não terminar até as 9, vai atrasar o meu dia inteiro, talvez eu perca esse compromisso. Então tem toda essa relação humana ali, da inteligência que é dada por Deus para tu compreender tudo aquilo que foi feito à nossa volta. Mas você pode estar pensando, isso é uma imposição social, isso é o que a nossa cultura prega, isso que a nossa civilização prega. A gente não vai ter tempo para abordar isso, mas eu gostaria novamente de recomendar outro livro, que é esse do C.S. Lewis, que se chama A Abolição do Homem. E no final desse livro, ele traz um apêndice onde ele mostra essa questão da lei natural como ela estava. O livro inteiro é basicamente sobre a lei natural, a lei da natureza, a razão natural que existe em todo ser humano. Mas ele traz no final do livro, no apêndice, várias citações de diferentes civilizações que não tiveram contato entre si, egípcios aqui, mesopotâmios, chineses, o próprio evangelho, cultura judaica, Corão, e mostra que todos estão falando no fundo a mesma coisa, e muitas dessas civilizações nunca tiveram contato entre si, que é um sinal em que o homem reconheceu em si mesmo algo que é comum, algo que é natural, que é a lei natural, né? Vini, também pra gente ir finalizando, você quer cantar Peregrino do Amor? Eu vou cantar. Não vou cantar, senão o pessoal não abre o próximo vídeo, porque eles vão ficar com medo, então eu não vou cantar. Mas para encerrar, eu entro lá no ponto 20. Nessa perspectiva, a razão é valorizada, mas não superexaltada. O que ela alcança pode ser verdade, mas só adquire pleno significado se o seu conteúdo for situado no horizonte mais amplo, o da fé. O Senhor é que dirige os passos do homem. Como poderá o homem compreender o seu próprio destino? Está lá em Provérbios 20 e 24. Então, nós precisamos compreender, e nós caímos num erro hoje, de elevar a ciência no lugar de Deus. Sim, é meio forte dizer isso, mas muitas vezes nós elevamos a ciência no patamar de Deus. E não é isso. Fé e razão, elas caminham juntas, elas se completam. A ciência, ela não pode ser superexaltada, porque a ciência, ela só trabalha um dos aspectos que nós vivemos, o aspecto do inteligível, o aspecto de... não esse aspecto da fé, da compreensão do alto, da compreensão da nossa relação com Deus. E a partir do momento que nós elevamos a ciência como Deus ciência, nós caímos no erro de perder esse contato com o alto e as nossas descobertas científicas pararem de fazer sentido. Então nós não podemos cair nesse erro de acreditar que a ciência ela tem que ser super exaltada, o que a ciência diz é certo, o que está fora da ciência não vale. Você já leu aquele livro Admirável Mundo Novo?
Não cheguei a ler esse Então, daí. me recomendaram que ele trata essa questão, né? Quando a ciência é super exaltada. Eu vou procurar conhecer, mas vai ficar ali no link também, na descrição. Mas um grande amigo meu fez uma recomendação muito boa acerca desse livro é uma distopia, né? A que ponto a ciência chegou dentro do Admirável Novo Mundo. O Lewis trata um pouco disso também na Abolição do Homem. Ele mostra como se daria a penúltima geração do ser humano, ou no caso a última, a partir desse ser humano que se desenvolve a partir da ciência. Enfim, João Paulo II ele termina falando da fronteira, né? De qual é a fronteira entre a fé e a razão, porque a gente está falando do diálogo entre as duas. Mas chega a um ponto, né, que ele fala assim: o verdadeiro ponto nodal que desafia qualquer filosofia é a morte de Cristo na cruz. Que aí não tem sabedoria humana que consegue explicar. Aí porque não faz sentido a mentalidade humana. Ele vai dizer ainda: para aquilo que Deus quer realizar, não basta a simples sabedoria do homem sábio. Requer-se um passo decisivo que leve ao acolhimento de uma novidade radical, que é a fé. A fé em si, ela não nasce somente pelo estudo. A fé, ela vem de um encontro pessoal com Cristo, como diz o Papa Bento XVI no moto próprio, o Porta Fide. Mas a última frase que eu gostaria, minha última fala nesse podcast, eu gostaria de repetir algo que disse São João Paulo II. A razão não pode esgotar o mistério de amor que a cruz representa, mas a cruz pode dar à razão a resposta última que essa procura. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima semana. Um grande abraço, gente. Eu não vou fazer o serviço de cantar, porque senão fica pra próxima. O outro tem que ensaia. Não, fica pra próxima. Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deu mais de 10 minutos com toda certeza.